Vou falar um pouco a respeito das repercussões das eleições. Muitas pessoas no Brasil disseram que o Partido dos Trabalhadores teria sido o partido que mais sofreu baixas ou perdeu com essa campanha, com essa votação de 2020. Para falar a respeito deste e outros assuntos, nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Fábio Novo, ele que foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Teresina. Deputado Fábio Novo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Bom, deputado, queria conversar com o senhor a respeito dessa percepção. O Partido dos Trabalhadores não conseguiu eleger prefeitos em nenhuma capital e teria perdido prefeituras que administrava nesses últimos anos. Qual a avaliação que o partido está fazendo nesse momento dessas derrotas eleitorais? De fato, nós perdemos prefeituras, mas também tem um fenômeno que colocou o PT de volta às suas origens. Se você observar, por exemplo, um dado que é do Piauí, nós perdemos prefeituras, mas nós ganhamos muitos vereadores. Nós tínhamos 198 vereadores, hoje são 310 vereadores eleitos, né? Nós também temos vice-prefeitos que aumentaram de 22 para 30. Não ganhamos nenhuma capital, é verdade. Mas fizemos ali na região de Minas, 2 grandes cidades importantes, e também no ABC Paulista, né? Então, reduziu sim. Agora, existe toda uma campanha que vem a partir de 2016 e que isso termina enfraquecendo o PT. Eu, pelo menos, fui vítima do antipetismo. O que é mais forte hoje é o antipetismo. O senhor como candidato a prefeito? Sim, sofri muito. Eu escutava muitas pessoas dizerem assim: você é o mais preparado, você debate bem, mas eu não vou votar em você porque você é do PT. E as pessoas fizeram a opção de votar em candidatos em Teresina que tem 40 processos na justiça. E não votaram no Fábio Novo, que não tem nenhum, que tem mãos limpas, que por onde andou, fez bem feito. O que é isso? Isso é o antipetismo, que ficou bem forte. Observe que em Recife, a Marília estava na frente nas pesquisas. Depois caiu, uma onda de fake news derrotou a Marília. Outra grande derrotada nessa eleição, na véspera da eleição, a Manuela, em Porto Alegre, não é do PT, mas é do PCdoB, foi derrotada para as fake news. Ela chegou a passar, mas aí na hora da eleição foram 600 mil fake news contra a Manuela. Então assim, eu estou colocando esse exemplo para vocês que o grande adversário do PT nessa eleição foi o antipetismo e nós temos que nos preparar. E eu estava correto quando dizia que o PT tinha que ter candidatura em Teresina, porque a candidatura em Teresina serviu para reavivar o legado do partido na cidade. O partido apresentou uma boa candidatura. Setores do partido não acreditavam na candidatura, fizeram corpo mole e mesmo assim nós tivemos um bom desempenho em Teresina. O PT chegou a ter quase 50 mil votos em Teresina para prefeito e aumentou a sua bancada de 2 para 3 e faltou muito pouco para a gente fazer o 4º vereador. A minha percepção, temos que continuar insistindo, existe um trabalho muito forte que precisa ser feito de combate ao antipetismo e o partido que está envelhecido precisa se renovar. Quando eu digo renovar, não é só em novas lideranças, mas também em novas bandeiras. Agora, deputado, e no cenário estadual, né? O partido se prepara para o pleito de 2022, né? Todos os partidos já estão de olho nessa questão. Aqui no Piauí, o PT perdeu prefeituras importantes como Picos, né? Qual é a avaliação que vocês fazem do desempenho em nível estadual? Bom, nós perdemos em Picos porque tínhamos um prefeito que era do PT que rompeu com o seu próprio partido. Então foi um problema local em Picos, não foi de condução daqui, foi o que aconteceu lá. Nós melhoramos muito, observe que Campo Maior nós estávamos muito ruim no início da campanha e na reta final o professor Ribinha cresceu bastante, encostou e quase ganhou a eleição. Mas ele perdeu no cargo. Sim, perdeu no cargo, mas observe como estavam as pesquisas no início. Ele tinha 15%. Olha o crescimento que ele teve, não é? Então assim, é preciso dar uma reavaliada nesse sentido. O PT precisa ter coragem de fazer a quebra de amarras. Você não entende, então, esses dois casos que o senhor citou como uma reprovação à gestão do PT? Não. Eu não posso dizer que é reprovação. Picos não é reprovação. Picos, o que é que tem lá? Nós temos um prefeito que é do partido que rompe com o partido. Se nós não tivéssemos o rompimento do prefeito de Picos
com o partido, a candidatura seria viável. Ela teria mais musculatura eleitoral para chegar na reta final e até vencer a eleição. Foi isso que aconteceu. Então, precisa estudar cada caso local, aonde teve as suas individualidades. Bom, vamos falar um pouco sobre a sua performance aqui na cidade de Teresina. O senhor falou já rapidamente a respeito do assunto. O senhor ficou em quarto lugar, né? Ficou Sim. com 11% das intenções de voto. Muita gente, inclusive, considerou um fenômeno o que aconteceu na reta final com o senhor e com Géssio Fonseca, Sim. que ultrapassaram Fábio Abreu. E, na sequência, uma eleição em segundo turno, em que o senhor tomou uma posição que me pareceu meio... o partido tomou uma, o senhor me parece ter tomado outra diferente em relação ao apoio a doutor Pessoa. Qual é a posição realmente que o senhor teve em relação a esse segundo turno das eleições? Deixa eu explicar a minha posição. A minha posição ela é pessoal, não é partidária. O meu partido tomou uma posição de votar no doutor Pessoa. Eu, Fábio Novo, votei nulo e acho que qualquer pessoa que recebesse a visita do doutor Pessoa na sua casa e ele pedisse o seu voto e dissesse que queria o voto escondido e que não queria aparecer com o PT por conta da Lava Jato e da Odebrecht, também não, aí seria falta de amor próprio do Fábio Novo se votasse no Pessoa. Então a minha posição foi essa, eu votei nulo no segundo turno. E votei por quê? Por conta dessa situação que aconteceu, por conta de que a proposta que eu fiz para o doutor Pessoa, quando ele esteve na minha casa, e estavam várias testemunhas, e acompanharam, todas podem testemunhar que isso aconteceu, eu coloquei claramente para ele que o meu desejo era que ele incorporasse no programa de governo dele algumas bandeiras que eu defendo. Por exemplo, eu acho que o PT tem que renovar bandeiras. Uma das bandeiras que eu defendo é a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Teresina é uma cidade que 1/4 da sua população sofre algum tipo de deficiência. Durante toda a minha campanha eu preguei que se fosse eleito prefeito, iria construir mais 3 novos CIs e queria implantar centros de educação especial para Teresina. Se você for na AMA hoje, você tem uma fila de pessoas esperando. E ele disse não para as minhas propostas. Então, eu não podia concordar com essa situação. Por isso, eu votei muito tranquilamente no segundo turno nulo. Por quê? Eu não podia votar no Kleber. Por que eu não podia votar no Kleber? Seria incoerência da minha parte. Eu fui um candidato de oposição à gestão que está aí. Se eu fosse votar no Kleber, eu estaria sendo incoerente. E se um candidato da oposição diz para mim que não aceita dialogar comigo para incorporar algumas sugestões para o seu plano de governo e disse que quer um voto meu escondido, eu não posso votar nesse candidato. Mas então, essa foi a minha posição pessoal do Fábio Novo. Mas o PT irá participar dessa administração de doutor Pessoa? Se depender da minha opinião do Fábio Novo, não participa. Agora, é uma posição do partido. Aqui está falando a minha posição pessoal. Uhum. Deputado, vamos falar sobre 2022. Muita gente disse que essa eleição era uma eleição que antecipava 2022, que a performance da agora apontaria para daqui a 2 anos. O senhor entende dessa maneira? E se entender, como é que o senhor avalia? O Partido dos Trabalhadores saiu atrás nessa corrida? Não, olha só, eu sempre escutei que, tipo assim, se aqui em Teresina, o PT, como foi sempre o comportamento nas eleições municipais, nós nunca ganhamos Teresina em eleição municipal, mas sempre ganhamos nas eleições nacionais, nas eleições estaduais. Então, o que tem que ser feito agora, na minha avaliação? Não é momento de pensar em eleição. O momento é de trabalhar, de apresentar resultados, para que lá na frente você possa convencer a população que você quer conquistar um mandato e está colocando o seu nome à disposição porque você trabalhou ou porque você tem uma boa proposta. Então, o governo está no caminho certo, está conseguindo equilibrar as contas, mesmo na pandemia conseguiu antecipar o pagamento do 13º, já anunciou o calendário de pagamento, que é muito importante para a economia do Estado, que depende de serviços, antecipando, puxando mais para dentro do mês. Isso mostra que o equilíbrio financeiro do Estado ele é muito importante. Lançou o próprio AUI, que tem várias obras que começaram a ser executadas porque o Estado está tendo capacidade de investimentos. Então, eu acho que tem que fazer isso, trabalhar. Ao final desse trabalho, aí sim, a gente senta para discutir como será a eleição. Você tem que ter um olhar no trabalho e também tem que ter um olhar fazendo política, conversando com as lideranças políticas. Se a gente conseguir desempenhar bem e conseguir construir um bom nome para 2022, nós poderemos ser competitivos. Por que não? Agora, deputado, o senhor vai retornar para a Secretaria de Cultura? O governador Wellington Dias colocou interesse nessa possibilidade de seu retorno para a frente da pasta?
Eu vou conversar agora à tarde com o governador, ele me chamou para uma conversa e, obviamente, dependendo dessa conversa, a gente vai refletir sobre essa situação. O cargo é do governador, a ele cabe fazer as indicações e as escolhas. Então, eu vou conversar com ele hoje à tarde. Não sei se o tema é esse. Mas o senhor pretende? É uma coisa que o senhor coloca nos planos? Assim, olha, se acontecer, eu vou... Veja só, eu primeiro preciso ouvir o sentimento do governador. Quem me conhece sabe que por onde eu passei, eu sempre primei por me dedicar bastante e tentar fazer bem feito. Foi assim quando fui secretário de Educação da minha terra natal e foi assim quando fui secretário de Cultura. Nós fizemos uma verdadeira revolução cultural nesse estado. Pegamos todos os prédios, teatros, museus, bibliotecas que estavam muito ruins, recuperamos e colocamos para funcionar. Fizemos um calendário cultural pujante no nosso estado. E isso me orgulha muito da gente ter construído. Eu não fiz isso sozinho, foi com uma equipe. Então, vou conversar hoje com o governador, vamos escutar o que é que ele tem para dizer, depois vocês saberão a resposta. Deputado, na Assembleia Legislativa, né, já está no processo de escolha, né, do presidente. O deputado Temístocles deve concorrer à reeleição. Já se fala aí do PT indicar o vice, né, o vice-presidente da casa. O seu nome aparece na lista do partido. O senhor não se coloca? O meu não. Mas o partido já tem uma definição com relação a isso? Tinha também o nome de Frezede, Flora Isabel. Se coloca que o nome de Flora Isabel seria o mais provável por uma relação que ela tem com o deputado Temístocles? Olha, a minha posição, se você perguntar, eu vou continuar dizendo o que eu pensei lá em 2015. Eu acho que na Assembleia deveria tentar se renovar, deveria se apresentar uma nova candidatura. Mas o sentimento que tem hoje lá na Assembleia é que não tem coragem de se apresentar uma candidatura contra o deputado Temístocles. Nada contra o deputado Temístocles. É que eu acho que ele já está com tempo demais. Precisava oxigenar. Nós não conseguimos acabar, infelizmente, com o Instituto da Reeleição indefinida. Eu sou a favor da reeleição por um mandato, mas tanto é que nós temos essa regra. Você pode ter uma reeleição, aí termina lá na frente, você pode voltar. Mas na Assembleia é indefinido. E isso é muito ruim. Precisava oxigenar. Mas o clima que tem hoje na Assembleia não é de ter disputa. Eu acredito que o presidente Temístocles será reconduzido para mais um mandato como presidente. Agora, eu não sou candidato a vice, não topo ser. Agora, se o partido decidir escolher um nome lá, nós vamos respeitar a posição do partido. Então, você acredita então que ele será reeleito? Acredito, sim. Esse é o sentimento que tem na Assembleia hoje. Sem adversários? Não vai ter candidato. Não tem esse clima na Assembleia. Tá. Deputado Fábio Novo, o senhor falou que a Secretaria de Cultura é uma possibilidade, o senhor falou sobre a cidade de Teresina e o senhor falou também sobre a sua origem, que é Bom Jesus. Como é que o senhor analisou o resultado das urnas lá? O candidato da situação acabou não conseguindo eleger o sucessor. O senhor acompanhou, obviamente, a situação na sua cidade. O nosso candidato ganhou a eleição lá. Nós trabalhamos, nós somos oposição em Bom Jesus, nós trabalhamos a unificação das oposições. O nosso partido cresceu em Bom Jesus, nós não tínhamos nenhum vereador. A forma como nós fizemos uma chapa cheia com 16 nomes. Pela primeira vez elegemos 2 vereadores, a vereadora Anisete e o vereador Ramon Neto, foram eleitos vereadores em Bom Jesus, de forma que foi um resultado muito satisfatório. Você conseguiu acompanhar as duas campanhas? Eu consegui acompanhar daqui, mas obviamente sempre telefonando, sempre dando algumas orientações, sempre fazendo a minha torcida, para que, obviamente, o candidato eleito, o prefeito eleito, o Nestor, viesse a lograr êxito. E foi uma campanha muito acirrada, a diferença lá foi 109 votos. Nós temos uma administração do prefeito Marcos Elvas que é bem avaliada, assim como a do Firmino também era bem avaliada em Teresina, mas eles não conseguiram fazer o sucessor. O senhor avaliou como a participação do Partido dos Trabalhadores na campanha em Teresina? O senhor a considerou satisfatória? Foi aquilo que o senhor imaginava e esperava? Bom, quando eu entrei, sabia que era muito difícil ganhar. Sabia que seria uma campanha educativa. Educativa no sentido de fazer valer o legado do partido para que a gente pudesse ter uma candidatura. Teresina é uma capital. O PT não pode ter vergonha de dizer que tem uma candidatura em Teresina, até porque o que tem muita coisa feita nos últimos 16 anos em Teresina são marcas muito fortes do PT. HUT, HU, Avenida Presidente Kennedy. E o senhor sentiu que o PT estava com vergonha de falar sobre candidatura própria? O PT sempre foi muito acanhado em Teresina, tinha medo de apresentar candidaturas. Eu acho que isso não pode morrer, eu acho que daqui a 4 anos o PT tem que novamente apresentar
candidato e tem que enfrentar o antipetismo. Quer dizer que não vota no Fábio Novo. Essa discussão nós temos que fazer com a sociedade. Você não vota no Fábio Novo, reconhece que ele é o melhor, reconhece que ele apresentou um bom programa de governo, não responde a nenhum processo, não vota porque é do PT, mas vota no Kleber, que tem 47 processos? Você acha que as pessoas devem votar nos partidos ou nas pessoas? Nas pessoas. Eu preciso ter um partido para ser candidato. No meu partido tem gente que fez coisa ruim, mas nos outros partidos também tem. É preciso separar o joio do trigo. E quando eu boto na balança... Por que eu sou PT? Quando eu boto na balança o que é que foi feito, sempre foi feito mais coisas boas pelo PT do que coisas ruins. Nós temos que ter coragem de mostrar isso para a sociedade. Não pode ter um ódio seletivo. Quer dizer, eu não voto no Fábio, que não responde a nenhum processo, e voto no Kleber, que tem 47 processos, que tem condenação. O Kleber tem condenação. Estou citando aqui como exemplo, mas tem outros também que tem. O Fábio não tem. O Fábio não tem um inquérito policial, não responde a nenhum processo. E a cidade dizia em todos os cantos, é o mais preparado, mas eu escutei muito dizer, eu não voto porque é do PT. Está errado, isso é despolitização. Nós temos que votar nas pessoas. Não estou dizendo que é para votar no Fábio, mas se você reconhece que eu fui o melhor, que eu apresentei um bom programa de governo para a cidade, não vai votar porque eu sou do partido, aí tem que conhecer a minha história. Se eu estou envolvido com corrupção, se eu estou envolvido com o que não presta, e eu não estou. Nunca estive e nem quero estar e vou trabalhar para nunca estar e não compactuo com isso. E eu acho que aonde tiver situações como essa, nós temos que combater. Acho que, inclusive, uma das bandeiras que o PT tem que adotar muito fortemente é colocar para fora quem é corrupto do partido, obviamente obedecendo o processo legal, e dizer, vamos combater a corrupção. Você acha que houve, então, uma conivência do partido em dado momento com alguns desses nomes? Eu acho que houve conivência, não digo conivência, eu acho que a gente, digamos assim, a gente usa muito a expressão no interior, afrouxou. Eu acho que tem vista grossa. Fez vista grossa para muitas situações. Às vezes nós chegamos no governo, alguns aliados pediram coisas para a gente que a gente não fazia para a gente e fez para eles. Eu acho que não tem que fazer. Eu acho que tem que lutar. Dá para fazer isso aqui, mas dentro da lei e no que é correto. Foi sempre o que eu primei, por onde passei, para fazer. Então eu acho que é isso que a gente tem que retomar essas discussões, retomar bandeiras novas, que estão envelhecidas as bandeiras do partido. Temos que falar mais de meio ambiente, que é uma pauta que ela está em voga nesse momento. Tem que falar das pessoas com deficiência, que precisam ser acolhidas, e outras bandeiras que precisam ser defendidas. O ex-presidente Lula, como é que fica dentro desse cenário, dessa situação? Você acredita que ele volta à disputa? Olha, eu não sei. Primeiro assim, o Lula tem um problema. Precisa o Supremo Tribunal Federal ter a coragem de julgar o processo do presidente Lula. Já passou do momento. Precisa julgar isso. Precisa realmente mostrar que esse processo ele foi mal feito. Olha o que aconteceu hoje com o Moro. Presta atenção no que está acontecendo hoje no Brasil. O juiz que tanto combateu a Lava Jato, hoje está recebendo consultoria da empresa que ele ajudou a quebrar, que é o Odebrecht. Que história é essa? Nós não vamos dizer isso para o povo brasileiro. O Moro hoje está sendo contratado para fazer consultoria da Odebrecht, que é uma das empresas que ele tanto combateu. Então, assim, é um negócio que é muito seletivo contra o PT. Não pode ser só ser seletivo contra o PT. O caso do presidente Lula, eu acompanhei. Qualquer advogado que estuda bem o direito sabe que é um processo nulo. E o Supremo fica cozinhando esse processo. Julga logo esse processo. E vamos fazer justiça nesse país. Nesse caso específico, o Lula tem razão. Tem direito, precisa ser devolvido os direitos políticos dele. Precisa ser devolvido como cidadão. Ele tem direito a um julgamento justo. Não pode esperar tanto tempo. Então, agora, pois não, Ligue. Deputado, agora, essa questão que aconteceu aqui em Teresina, né, dessa questão, o PSDB fez um bom governo, mas existia esse sentimento de mudança. Isso acende um sinal de alerta para o PT, visando já 2022, com relação a essa sucessão, vai se encerrar esse ciclo de gestões do governador Wellington Dias, não acende esse sinal com relação a essa possibilidade também? Seria essa onda de mudança aqui? Então, nós temos que dar resposta para problemas que estão aí. Por exemplo, apesar do Firmino ser bem avaliado, a população de Teresina tem uma forte reclamação. É unânime em Teresina que a questão da integração foi um fiasco. E foi. Recebeu R$500 bilhão para fazer um sistema melhor. Vocês sabem melhor do que eu que é um sistema que está quebrado, está falido, não funciona, precisa ter a coragem. Isso foi uma pedra
no sapato. A questão da saúde. Se aumentou os recursos para a saúde, mas hoje tem 80 mil teresinenses numa fila. Então, eu acho que tem que ter foco. Aí, voltando para o Estado, para responder o que vocês me perguntaram. Eu acho que agora o governo, nesses 2 anos que tem, está na metade do governo, precisa fazer mais bem feito. Precisa fazer com muito primor as coisas, para lá na frente chegar para a população e dizer, olha, eu estou querendo um mandato para esse candidato ou essa candidata aqui, porque nós temos esse programa, nós demos conta do recado assim e assado. Então, muitas coisas de Teresina havia um cansaço, porque tem coisas históricas que não foram resolvidas em Teresina. Chove em Teresina, alaga, há 40 anos, não tem solução. A questão do transporte era ruim, ficou péssimo. Então, isso foi acumulando um cansaço no teresinense, que deu uma resposta nas urnas. No primeiro turno, 73% dos teresinenses que foram votar, votaram num candidato da oposição. E no segundo turno, foi mais de 60%. Quer dizer, o doutor Pessoa foi o candidato da oposição que passou para o segundo turno. E, claro, os votos, a grande maioria, migraram. Quem votou na oposição no primeiro turno, migrou para o doutor Pessoa, porque ele cristalizou o sentimento de mudança. Quero agradecer. Deputado Fábio Novo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado. Eu é que agradeço.